Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso CEGESP. Ainda estamos com as atividades 100% virtuais aos domingos, mas em breve retornaremos às atividades presenciais de domingo, também mantendo as nossas transmissões, as nossas publicações no YouTube. Vamos à leitura de hoje. Domicílios espirituais. Há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido em ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com as próprias obras. Observa como te situas no campo do mundo, compreendendo que o sentimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás o próprio ninho. Não te valhas da palavra para menosprezar as tarefas dos irmãos de experiência, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, e nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes desapiedado os domicílios alheios. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a lâmina da incompreensão pode ferir-te quando suponhas falar as flores de imaginária vitória e nem desejes a frente avançada no trabalho da elevação, como o desprestígio e a derrocada dos outros, porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si próprio, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor em nós se faça luz para a extinção das trevas. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta, estagiam nos desvãos do desequilíbrio, detendo-se por fim nos redutos da enfermidade. Os desertos da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nas enxovias do orgulho e no egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos espinheirais do desengano. Observa teu campo íntimo e acautela-te, porque sem dúvida há inúmeras moradas no universo infinito. Mas viverás na condição de senhor ou de escravo, no templo do bem ou no cárcere do mal, que tiveres escolhido para a própria residência nos caminhos da vida. Mensagem do livro Viajor, ditado pelo Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. Obrigado. Olá a todos que nos assistem pelo canal do CEGESP no YouTube. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus recaiam sobre nós hoje e sempre. Hoje estaremos refletindo sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Há muitas moradas na casa do meu Pai. Estaremos falando mais especificamente da primeira instrução dos Espíritos, que vai do item 8 a 12 e que tem como tema mundos superiores e inferiores. Interessante que essa mensagem ela não é trazida por um único espírito, ela não sai de uma única pessoa, de uma única mente. Ela é um conjunto, ele assina como um resumo dos ensinamentos de todos os espíritos superiores. Aqui eu acredito que todos os espíritos superiores são aqueles que fizeram parte da codificação espírita.
Então é uma mensagem que traz bastante credibilidade. E o título deste capítulo, ele é tirado do livro de João, no capítulo 14, nos versículos que vão de 1 a 3, que é aquele versículo que Jesus fala, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito. E aí Jesus continua essa passagem que é bastante conhecida e bastante interessante. Mas o que nós podemos trazer aqui é que esse texto nos provoca muitas reflexões. Afinal, quais são as moradas na casa do nosso Pai a qual Jesus está se referindo no texto? Porque existem realmente muitas moradas na casa de Deus, nosso Pai. Estudamos isso dentro da doutrina espírita, né? A pluralidade dos mundos habitados, entendendo que Deus não criou o universo do tamanho que até nós temos uma certa dificuldade de conseguir compreender a dimensão de todo esse universo, somente para colocar a vida aqui, no nosso pequeno planeta. Como diz o Sérgio Cortella, se fosse assim, Deus não teria entendimento algum da relação custo-benefício, né? Criar algo tão grande para colocar a vida apenas num pequeno planeta, num pequeno sistema solar. Mas não é bem assim, né? Deus, com a sua inteligência perfeita, sabe muito bem o que fez, o que faz, né? Tanto que não existem desperdícios na criação divina. O que existe um mau entendimento devido à nossa pouca evolução ainda, né? E cada planeta que constitui o universo, ele faz parte de uma escala. Ele está em uma escala de planetas. Essa escala ela vai desde mundos inferiores, onde são aqueles bastante primitivos, mundos onde ainda estão iniciando a sua caminhada, por isso os habitantes ainda são ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, né, de pouca experiência, de pouca vivência, né, e por estarem muito próximos ainda da animalidade, de seres primitivos. Indo também até os mundos superiores, aqueles em que os seres que habitam são totalmente felizes, são seres que já são bastante evoluídos, que já se aproximam da perfeição, então são espíritos angelicais, né? Mas a coisa não é tão simples como parece, porque não existe uma regra se o mundo é superior ou se o mundo é inferior, porque segundo esse resumo dos ensinamentos dos espíritos superiores, cada mundo é superior ou é inferior em relação a qual? Em relação a quê? Né? Isso depende. Se nós pegarmos o nosso sistema solar, o nosso planeta Terra, ele é um mundo superior ou ele é um mundo inferior? Depende. Em relação a quê? Em relação a Júpiter, o qual nós recebemos informações dos espíritos de ser um dos planetas mais evoluídos do nosso sistema, então nós somos inferiores. Agora, Júpiter, em relação ao nosso planeta, ele é superior ou ele é inferior? Ele é superior. Mas pode ser que fora do nosso sistema tenha mundos mais evoluídos que Júpiter. Então Júpiter passa, em relação a esses outros mundos, ele passa a ser um mundo inferior. Então ele sempre está relacionado a algum outro planeta. Ele não é absoluto. Mas nós temos uma forma de escalonar esses mundos de diferentes formas. Nós podemos trazer aqui os mundos primitivos, que são muito próximos à animalidade, como eu já me referi, né? São seres rudimentares, que eles não têm ciências, não têm conhecimento, então eles ainda estão iniciando a sua caminhada evolutiva. Depois nós temos os mundos de provas e expiações, né? Já existe a bondade,
mesmo assim ainda prevalece o mal. Já são mais evoluídos do que os seres dos mundos primitivos, já começam a ter um despertar da consciência do que são, de onde vieram, para onde vão, já começam a entender melhor o que é Deus, plano espiritual, né? E é a etapa na qual nós nos encontramos na atualidade. Embora, né, como a gente saiba, estamos no momento de transição. A próxima escala são os mundos intermediários ou regeneradores, né? É onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo, passo a passo. É a etapa onde os seres estão mais livres da matéria, né? Já não são mais tão animalizados, já não tem mais tanto egoísmo, tanta maldade, né? E a bondade passa a prevalecer. É o mundo para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Só que essa transição ela não ocorre bruscamente. Nós podemos exemplificar como seriam as estações do ano. Nós não estamos no verão com o tempo quente e no outro dia passa a ser o outono e aí o clima já começa a ficar mais ameno. Ele começa intercalando períodos de frio, clima mais ameno, com o calor, e aí começa a aumentar esse clima e vai sendo uma transição gradual, na qual muitas vezes a gente tem pouca percepção do que está acontecendo. Então, assim vai ocorrer a nossa transição. Depois nós temos os mundos felizes, ou ditosos. Neles os habitantes são bastante evoluídos, só existe o bem, então não existe mais o mal. São espíritos puros que não sentem inveja, rancor, tristeza, compreendem as leis de Deus na sua plenitude, não têm milindres e não sentem mágoas com os outros, para ver que a gente ainda tem uma caminhada pela frente, né, para a gente chegar nesse estágio. Para depois nós chegarmos aos mundos celestes, onde vivem os espíritos totalmente puros, ou os espíritos angelicais, que é o nosso objetivo, é o nosso ponto de chegada, onde nós almejamos chegar. Mas então o que nós precisamos para poder passar para uma outra escala, para nós podermos evoluir para o mundo de regeneração, sairmos do mundo de provas e expiações e ir para um mundo melhor, né? Um mundo mais superior do que nós estamos hoje, né? Nós temos que nos melhorar. Emmanuel, no prefácio do livro Moradias de Luz, ele vem nos dizer que a principal morada é onde está o nosso pensamento, que guia as nossas ações. Então nós podemos dizer que onde estão os nossos pensamentos, e até no texto lido inicialmente também se refere a isso, onde estão os nossos pensamentos pode ser considerado também uma morada na casa do nosso Pai. E podemos ir além disso. Nós podemos considerar que cada estágio evolutivo de cada ser pode ser considerado também uma morada na casa do nosso Pai. Vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão. Nós temos o mundo material, como nós temos o planeta, e nós temos o plano espiritual. À medida que o mundo no plano material ele evolui, ele vai deixando de ser tão material, tão denso, e vai passando a ser mais fluido, mais gasoso, né? Menos denso, menos material, por causa do seu estágio evolutivo. Então, se nós pegarmos Júpiter, por exemplo, e formos olhar, é um planeta muito mais gasoso do que sólido, devido à etapa evolutiva da qual ele já alcançou. Já não tem a necessidade de tanta matéria. E aí, se nós pegarmos o nosso binóculo, os nossos olhos, e for tentar olhar lá em Júpiter, dificilmente nós conseguiríamos olhar cidadãos passeando pela rua, construções, porque é outro tipo de matéria existente lá. Assim como nós não conseguimos visualizar os planos espirituais que existem ainda aqui no nosso planeta. Mas o mundo material também segue evoluindo. Assim como o nosso planeta, que ainda é muito material, segue evoluindo
através de terremotos, vulcões, tsunamis, e a Terra vai melhorando e vai evoluindo também. Mas nós temos um plano espiritual. Então nós sabemos que o planeta no mundo material, ele segue uma evolução. E nós, seres que habitamos esses planetas, nós também temos a nossa caminhada, a nossa evolução, que, como eu disse, também pode ser considerado uma escala evolutiva, uma morada na casa do nosso Pai. Então nós vemos lá que no livro Nosso Lar, nós temos um exemplo de André Luiz, aonde ele, após desencarnar, após um período, ele é levado então a essa colônia, Nosso Lar, e temos o filme, temos o livro que explica bem, mas mostra que André Luiz chega numa colônia que ainda é muito próximo da Terra. Nós vemos que os habitantes que são levados para lá ainda sentem fome, ainda sentem sede, sentem a fadiga, a necessidade do descanso. Então esse é um planeta, essa é uma colônia espiritual dentro do nosso planeta, que está na escala de provas e expiações, na qual também segue uma caminhada evolutiva. Porque existem colônias que são inferiores a ela e existem colônias que são superiores ao nosso lar. Como nós podemos ver quando a mãe de André Luiz vem procurar ele. E ela então relata que ela mora num plano superior, mais elevado, e que ele não pode ir até lá. Mas que ela vem e quando ele quiser, é só lhe chamar pelo pensamento. E ainda mostra que o pai de André Luiz está num plano inferior ainda, né, por conta da forma como ele agiu, de acordo com as obras que ele mesmo construiu na sua vida. E mesmo eles estando cada um em uma morada diferente nesse momento, a mãe de André Luiz ainda fala para ele que ela vai voltar e vai reencarnar ainda no planeta Terra. Ou seja, dentro do planeta nós ainda temos as colônias espirituais, o plano espiritual para irmos evoluindo. E que vamos evoluindo dentro da faixa que estamos no nosso planeta, né? Essa faixa evolutiva. E aí nós pegamos a colônia Nosso Lar como exemplo, e nós podemos verificar que dentro da colônia Nosso Lar também existe uma escala evolutiva. Porque também temos 5 ministérios dentro do nosso lar, né? Onde nós podemos ler que, eu não vou lembrar o nome dos 5 ministérios, mas se eu não me engano é o ministério do auxílio, que é o mais inferior, é o mais baixo, onde os seres chegam e têm as necessidades muito semelhantes aos seres que ainda estão encarnados na Terra. E à medida que eles vão evoluindo até chegar ao 5º ministério, que é da união divina, esses seres eles já perderam essa necessidade do alimento, da bebida, do descanso, tal como era lá no começo. Então veja que dentro de uma colônia existe uma evolução. Nas colônias também existe uma evolução para que o planeta possa então evoluir. Então não é simplesmente tão simples assim a evolução do planeta. Ele tem que seguir todas essas ordens e a evolução ela vai acontecendo aos poucos. Nós não conseguimos evoluir de uma hora para outra, né? Porque nós temos etapas para seguirmos, para alcançarmos. Então é aí que está a dificuldade, andar aos poucos, caminhando sempre para frente. Mas não é fácil, né? Tanto que de tempos em tempos nós vemos espíritos mais evoluídos que são trazidos até nós para nos mostrar, para nos motivar a seguirmos na nossa caminhada. Né? Nós temos exemplos como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce e muitos outros. Eles vêm nos mostrar como fazer, como nos melhorar. Mas só isso não basta, né? Embora ajude bastante. Porque é como uma criança na escola. A criança não vai aprender a ler e a escrever olhando o melhor, por melhor que seja o professor, mostrando para ele como se deve ler e como se deve escrever.
Por mais que ela assista e fique olhando o mestre, ele não vai aprender. Jesus já veio aqui nos mostrar o que fazer e como fazer. Agora nós temos que estudar e praticar, para colocar em prova no mundo que nós estamos vivendo. Porque só assim, provando que nós conseguimos dar aquele pequeno passo, é que nós vamos para a etapa seguinte. E se nós não conseguimos aprender as lições no plano material no qual estamos vivendo, é como um aluno que não estudou bastante e que não conseguiu responder todas as questões da prova. Então ele vai ter que fazer de novo. Ele não regride, ele não vai voltar para as séries anteriores, mas ele vai ficar estacionário. Então essa é a necessidade de nós procurarmos cada vez mais voltados ao bem, a praticar o bem, para que possamos seguir sempre caminhando. Nós poderíamos ter, por exemplo, diversos Chico Xavier, diversos Bezerra de Menezes encarnados na Terra. Seria fantástico. Mas só isso não seria o suficiente, porque precisa da vontade e precisa do esforço de cada um para que se faça uma evolução coletiva. Então, só trazer seres superiores aqui poderia ajudar, mas não seria o suficiente. Cada um tem que fazer a sua parte. E Deus, como Ele é tão maravilhoso nas suas leis, tão justo, lógico que Ele não iria deixar que seres que se dedicam muito mais ao bem, que se entregam muito mais, não evoluírem por conta daqueles que estão ainda numa faixa evolutiva um pouco inferior e que não estão se dedicando da mesma maneira. Por isso que nós vemos que em determinados momentos, quando determinados espíritos começam a destoar da faixa evolutiva da qual o planeta todo se encontra ou se encaminha, esses seres são convidados então a encarnarem em mundos inferiores, em mundos, em relação ao mundo em que habitam agora, ainda inferiores, para que eles possam auxiliar aqueles irmãos de caminhada a se melhorar e, tendo merecimento, então que eles possam voltar. O mesmo acontece no outro sentido, né? Se começar a destoar alguns espíritos da faixa evolutiva, mas para melhor, esses espíritos também podem ser convidados a habitar mundos superiores. Nós temos o caso do Dr. Bezerra de Menezes, que ocorreu isso. Então, o esforço depende de cada um de nós. Como eu estava falando que Chico foi um grande exemplo para nós, nos mostrando, revivendo os ensinamentos do Cristo, nós temos como exemplo o programa Pinga Fogo, que eu estava até inclusive assistindo uma entrevista do jornalista que teve a ideia de chamar o Chico Xavier para o programa Pinga Fogo, que era um programa onde levavam políticos para entrevistas. E o programa estava em baixa, e eles queriam dar um jeito de subir a audiência. E esse senhor, então, me fugiu o nome dele agora, que era jornalista, propôs levar o Chico Xavier. O programa dobrou o tempo de apresentação dele e é recorde até hoje na audiência da TV brasileira. Será que alcançou bastante gente? Será que fez sucesso? Será que Chico ajudou muita gente? Com certeza ajudou. Com certeza auxiliou muita gente. Mas não é o suficiente, né? Nós precisamos desses incentivos, mas nós precisamos realmente nos esforçar para fazer a nossa parte e assim a humanidade, como uma grande família, conseguir caminhar para esse mundo de regeneração, para esse mundo melhor, onde já estaremos um passo mais à frente para chegar nos mundos realmente felizes. E esse momento que nós estamos passando agora, né, essa pandemia, ela não é por acaso. Não foi um descuido de Deus ou de Jesus que cochilaram e a pandemia veio até nós. Nós podemos ler nas obras da série do Divaldo Franco sobre transição planetária, onde ele diz que essas tragédias, esses
desencarnes coletivos, eles são necessários para que nós possamos evoluir. Ele cita até um exemplo do tsunami, mas o momento que estamos passando, por exemplo, com essa pandemia, não é algo que está acontecendo por acaso. Não foi que Deus ou Jesus cochilaram lá e de repente quando viram tinha uma pandemia. Se faz necessário esse período para que se consolide o momento da transição. Nós vemos no livro do Divaldo Franco, são 3 obras que falam sobre a transição planetária, onde ele nos esclarece, falando do tsunami, dos desencarnes coletivos, que são necessários para que impulsione essa caminhada, para que possamos, enfim, consolidar a nossa transição para um mundo melhor. Então nós vemos aí, só no Brasil, a quantidade de mortos a cada dia. Se nós formos colocar isso aí dentro de aviões, quando cai a gente fica chocado, a gente poderia ver quantos aviões cheios de gente morreriam por dia. É um desencarne coletivo. E infelizmente, a nossa evolução está diretamente ligada com o sofrimento, com a dor. É como eu digo aqui, se nós ganhássemos um guarda-sol com uma água de coco lá na praia, todo mundo, a gente ficaria estacionário. Não teria evolução, porque não acharíamos necessário sair daquele bem bom para vir estudar ou se preocupar com alguma coisa. Então o sofrimento nos faz ir atrás do que somos. O que nós estamos fazendo aqui? Por que isso está acontecendo conosco? E essas reflexões nos levam a procurar essas respostas. E graças a Deus a doutrina espírita consegue nos acalmar, consegue nos consolar com as respostas que os espíritos vêm nos trazer. E é um espírito de uma escala evolutiva bastante alta, que eu trouxe um texto aqui que fala sobre os mundos de regeneração, já encaminhando para o nosso final, no qual Santo Agostinho descreve, de uma forma resumida, mais ou menos tudo isso que a gente trouxe para refletir no dia de hoje. Então ele fala assim: entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também os há mais miseráveis, os inferiores, e os melhores, que são os superiores. Como os há os de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de auxílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada quando ainda é ignorante do bem ou do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesmo, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas aos que sucumbem, e Deus, que não as quer aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso, e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas libertas das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração,
da inveja que o tortura e do ódio que o sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais e todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Esse texto de Santo Agostinho é bastante esclarecedor e também serve como um texto motivacional para que possamos nos esforçar mais. Estamos tão próximos de concluir essa transição planetária, né? Vamos nos esforçar, vamos tentar trazer um pouco mais dos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, da vivência de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, procurarmos ajudar os nossos irmãos que principalmente nesse momento têm passado dificuldade, até mesmo de alimento e necessidade de todas as ordens, que é para isso que nós estamos aqui. Se nós não nos ajudarmos e sair dessa pandemia do mesmo jeito que nós entramos, provavelmente de outra forma, a espiritualidade terá que agir. Porque nós precisamos nos melhorar. Chegou a hora, não temos mais tempo a perder com outras encarnações. Então que essa mensagem de Santo Agostinho fique bastante viva em nossos pensamentos, em nossos corações, e que Deus nos ajude a que todos nós possamos continuar crescendo, evoluindo, lutando contra nossas más tendências, nos esforçando para sermos cada dia melhor, auxiliando nossos irmãos de caminhada, através do amor ao próximo, da caridade, e que possamos todos juntos transformar esse mundo num mundo melhor. Um bom domingo a todos, fique com Deus e fiquemos em paz. Vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, aos Espíritos superiores que auxiliaram na codificação dessa doutrina tão maravilhosa, que nos esclarece, que nos consola, que nos abraça com tanto amor. Agradecemos também aos Espíritos que regem os trabalhos desta casa, pela oportunidade do estudo, do aprendizado. Agradecemos a oportunidade também de estarmos encarnados, podendo provar o nosso melhoramento, podendo ascender na escala evolutiva cada vez mais. Que possamos ter compaixão dos nossos irmãos que estão passando por tanta dificuldade e que a caridade possa se fazer nos nossos corações e nas nossas ações todos os dias. Que os bons Espíritos possam nos acompanhar dia após dia, nos auxiliando na nossa caminhada e que possamos ser cada dia melhor. Que possamos ficar em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Que assim seja.